Sejam bem-vindos. Começa agora mais um jogo económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Que desafios se colocam aos patrocínios dos escalões inferiores do futebol português? Esta semana descemos até ao Distrital de Braga para perceber essa dinâmica. Este será o tema da segunda parte do jogo económico. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e avançamos sem mais demoras para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, começamos ainda com aqueles que são os telhaços da janela de transferências de janeiro e do que ficou sobre a sustentabilidade dos clubes da Liga Portuguesa. Sim, Zé Carlos, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa, e falamos do 4, foi precisamente o número de clubes da Liga Portuguesa que ficaram com saldo negativo após as 2 janelas do mercado de transferências. As exceções à regra, estas 4 equipas foram o Rio Ave, o Marítimo, o Casa Pia e o Vizela, sendo que no total das 2 janelas de mercado os clubes portugueses fizeram vendas no valor de 613 milhões de euros. Isto, olhando só aos 3 grandes, o Benfica foi quem arrecadou a maior fatia com 261 milhões de euros em vendas, seguido pelo Sporting com 124 milhões e o Futebol Clube do Porto com 86 milhões de euros. E Jorge, a semana passada fizemos um programa sobre as transferências que acabou por ficar mais focado precisamente naquilo que é o mecanismo de fair play da UEFA, e pelo facto de termos tido um clube que, digamos que usou e abusou de contornar esse conceito. Se calhar esta semana temos aqui um bocadinho mais tempo para olhar detalhadamente para a Liga Portuguesa e para o facto de apenas 4 clubes, de acordo com o site Transfermarkt, terem ficado com saldo negativo, isto naquele que é o rescaldo das 2 janelas de transferência. Temos aqui 4 clubes com alguns milhares de euros de saldo negativo, e isso esses são de facto sinais interessantes para aquilo que começa a ser, se calhar, a mentalidade dos clubes em Portugal, tentar ser muito mais criterioso nos gastos nas janelas de transferência. Sim, boa tarde, José Carlos, cumprimentar também o Rodolfo. Eu acho que, obviamente, estes números espelham essa capacidade maior neste momento de terem as contas mais equilibradas, terem uma gestão mais sustentável, sempre com uma aposta muito forte, por um lado, no que temos vindo aqui muitas vezes a referir, que é o scouting e a aposta na formação, e claramente o futebol português acaba por ser cada vez mais vendedor, e a ter cada vez mais dificuldade em reter talento, e basta olharmos para o caso, indo já aos 3 grandes, olhamos para estes mais de 600 milhões de euros que os 3 grandes movimentaram em termos de saídas, e obviamente diz muito do que é a incapacidade de dar as mesmas condições do que clubes, por exemplo, da Premier League, para onde seguiram grande parte destes jogadores. É bom recordar o Pedro Porro, Enzo Fernandes, o próprio Darwin, também Fábio Vieira para o Arsenal, e portanto grande parte dos jogadores que foram grandes transferências do futebol português esta época acabaram por rumar à Premier League, onde mesmo Matheus Nunes para o Wolves, mesmo um clube como o Wolves tem uma capacidade financeira em termos daquilo que é o vencimento e a folha salarial, das condições que vai dar aos seus atletas, muito superiores àquilo que é a realidade dos 3 grandes. Uma nota de destaque também para uma grande transferência que o Braga acabou por fazer, a maior da sua história, a transferência de Vitinha para o Marselha, que me parece, nesse dia nesse fecho de mercado, houve informações em sentido que poderia rumar também à Premier League para o Southampton, e eu julgo que até seria um campeonato mais interessante para a evolução do Vitinha do que a Liga Francesa. Acabou por ser o Marselha a ganhar essa concorrência, e de resto o Vitinha já foi titular no último jogo da Liga. Dizer que relativamente a estes 4 clubes, a verdade é que são casos absolutamente distintos. O Rio Ave, eu acredito que ainda fez no verde, no sentido em que, e reportando
às declarações de Luís Freire, que disse que Yakubu e Aziz pode estar na porta de saída e, portanto, provavelmente pode fazer um encaixe financeiro que faça frente a este diferencial registado ao dia de hoje pelo site Transfer Market. Há um outro caso, e esse parece-me evidente, do Marítimo, e aí um erro de construção do plantel à partida, e agora foi dos plantéis, a par do Paços de Ferreira, que mais alterações acabou por ter que fazer, porque são os dois últimos classificados da tabela da Liga Portuguesa, e quererão lutar pela manutenção claramente, e apresentaram muitos reforços neste mercado de transferências de inverno, e com o Rio Ave a fazer um investimento significativo e correções no plantel. Depois há o caso do Casa Pia, que aí me parece que tem mais que ver com o facto de ser a primeira época no principal escalão de futebol português. Ou seja, se olharmos para o plantel que subiu de divisão da Liga 2 para a principal liga do futebol português, houve muitas alterações no plantel de uma época para a outra, e isso obviamente pode estar relacionado com esse investimento que foi feito na liga. O Vizela é outro caso distinto, porque eu diria que o Vizela atravessou pela saída de Álvaro Pacheco, na minha opinião, extremamente surpreendente, entre a Tulipa, e a verdade é que fez mais algumas operações de mercado, agora no mercado de inverno, e acaba por ser um plantel que, depois de fazer uma época tranquila na temporada transata, acaba por também mudar significativamente e a fazer um investimento, quer no mercado de inverno, quer no início da temporada, relativamente grande, o que explica estes números. E finalizado aquele que é o mercado de inverno, as atenções viraram-se, Rodolfo, para o Manchester City. São mais de 100 as acusações de que o clube inglês é acusado relativo a relatórios financeiros. Esta é pelo menos a acusação que a Premier League faz ao atual campeão inglês, e as sanções são duas: ou perda de pontos ou a descida de divisão. Na base disto são relatórios financeiros sobre os lucros do Manchester City, também a remuneração de jogadores e treinadores que terão tido início na época 2009-2010 e durado até à temporada 2017-2018. Durante este período, o clube inglês conquistou 3 campeonatos, uma taça de Inglaterra e 3 taças da Liga. Jorge, como é que viste todas estas atenções a virarem-se para o Manchester City? Pode o céu desabar em cima das cabeças dos dirigentes do City? Olha, eu tenho vindo aqui a falar, e também o Nuno vinha, muitas vezes sobre isto, sobre as questões destes clubes com estados a suportar grandes investimentos e grandes equipas, e a verdade é que muitas vezes assistimos a situações como quando há necessidade para cumprir fair play financeiro, injeção de verbas de marketing. Temos a situação do Chelsea, que está a rubricar contratos de 8 anos com os atletas que têm vindo a recrutar, e estamos a falar de um investimento também de 600 milhões de euros. O City, estamos a falar claramente de um dos plantéis mais caros, não só da Premier League, mas da Europa do futebol. Um investimento significativo por parte dos seus donos, e a verdade é que até esta semana, em alguma imprensa desportiva internacional, tem surgido a folha salarial dos jogadores, incluindo também a equipa técnica, e não deixam de ser valores muito, muito elevados. Obviamente que isto até pode pôr em causa não só o fair play financeiro, mas uma questão de condições à partida para disputar qualquer competição, quando olhamos mesmo para a realidade de outros clubes das ligas top 5, e já o tenho vindo a dizer, a Premier League é claramente a Superliga Europeia já neste momento. Por outro lado, a verdade é que vimos recentemente na Série A, não foi um caso, com também algumas questões relativamente a transferências e contratos e a financiamentos, e estou a falar das Juventus, que levou à perda, se a memória não me falha, foram 15 pontos que foram retirados já esta temporada, e a verdade é que o Calcio e a Federação Italiana de Futebol foi muito célere a aplicar as sanções às Juventus. E muito dura, não é? Muito dura, e que ditou o fim da era Agnelli na liderança do clube transalpino. A verdade é que na Premier League, a FA, nós sabemos que também normalmente é muito dura, não só nos castigos a jogadores ou a treinadores por declarações,
mas também neste tipo de situações. E, portanto, aguardemos o desfecho destas situações. Como o Rodolfo referiu bem, pode dar perda de pontos ou pode dar mesmo a descida da divisão, e se assim for, será, em termos financeiros, uma catástrofe para este clube, embora, obviamente, como sabemos, estamos a falar de um clube detido por um Estado onde o dinheiro não é problema, mas ainda assim, quer desportivamente, quer em termos da gestão financeira do clube, será sempre uma tarefa difícil, até porque se houver retirada de pontos pode ficar sem ter Liga dos Campeões e, portanto, vai estar fora da principal competição europeia de clubes. Se descer divisão, obviamente que aí a diferença será drástica e provavelmente poderá perder jogadores, à semelhança do que aconteceu. Recordo aqui sempre o caso da Juventus, quando no Calcio Caos acaba por descer divisão e perde grande parte do plantel. E creio que no outro dia estávamos a fazer contas precisamente na redação, em 11 épocas, creio que o investimento rondará 1,7 mil milhões de euros, e o investimento é em 1.000 milhões de euros superior àquele que foi o retorno com vendas no clube. Creio que eram mais ou menos esses os valores, Rodolfo. Sim. E vamos finalizar precisamente este hat-trick falando dos clubes, das receitas dos clubes brasileiros. São 1.000 milhões de euros. Foi quanto o negócio do Brasileirão atingiu na temporada de 2022, isto de acordo com um estudo realizado pela agência brasileira Sports Value. Os 30 principais clubes do Brasil garantiram em média cada uma receita de 55 milhões de euros, um valor que fica 15% acima do que foi verificado em 2021, mas ainda abaixo dos 1,2 mil milhões de euros atingidos em 2019. E, Jorge, trouxemos aqui este número também para perceber um pouco, e essa resposta vou deixar precisamente para ti, se, tendo em conta a proliferação de treinadores portugueses na principal liga brasileira, nos principais emblemas do futebol brasileiro, se podemos atribuir-lhes, de certa forma, aqui algum tipo de mérito relativamente àquela que é aqueles que são aparentemente os bons resultados financeiros dos clubes, isto numa altura em que se discute de facto esta questão da introdução das SADs no futebol brasileiro e de que forma é que vai alterar o paradigma financeiro do futebol no país irmão. Sim, para já vão ser 7 treinadores e, portanto, isto diz muito dessa moda e dessa aposta dos clubes brasileiros na qualidade dos treinadores portugueses. Embora esta semana não tenha começado da melhor forma para um dos treinadores portugueses que lidera o Flamengo, e falo de Vítor Pereira, acabou por ser eliminado na meia-final do Mundial de Clubes pelo Al Hilal, o clube da Arábia Saudita, e isso acabou por ser uma grande surpresa, sobretudo pela pouca qualidade de jogo que o Flamengo apresentou. Mas dizia, obviamente, é o contexto e o facto de ser um mercado gigantesco e, portanto, os patrocinadores provavelmente fazem investimentos muito significativos nos clubes. Estamos a falar de um país com mais de 200 milhões de habitantes, e olhando, por exemplo, para clubes como o Flamengo ou como o Corinthians, estamos a falar de sensivelmente 40 milhões de adeptos, e isto diz muito dessa capacidade, quer de merchandising, quer de procura de patrocinadores que façam investimentos significativos nesses clubes, nessas verbas de marketing. Agora, é bom frisar que também para isso contribui também, obviamente, os bons resultados dos treinadores portugueses, e falo sobretudo de Jorge Jesus e de Abel Ferreira, porque 2 portugueses venceram 3 taças dos Libertadores recentemente. A verdade é que o Brasil tem dominado a Libertadores. Se a memória não me falha, na última temporada, na meia-final estavam 4 clubes do Brasileirão, na meia-final da principal competição de clubes da América do Sul, e, portanto, obviamente, esse é sempre um dado relevante. E depois também pode ter que ver com as condições económicas e sociais que se vivem no próprio continente sul-americano, porque estamos a falar da Argentina com muitas dificuldades económicas, os outros países também, e a verdade é que os clubes brasileiros neste momento têm uma capacidade de recrutamento às outras ligas, aos principais clubes das outras ligas da América do Sul, muito significativo, porque acabam por ter uma folha salarial superior mesmo do que a própria Liga Argentina, e nesse sentido acabam por conseguir recrutar melhor talento, e em sentido inverso,
estamos a ver também cada vez mais jogadores com passagens pela Europa a chegar mais cedo nesse seu regresso para terminar a carreira, estão a acabar por regressar mais cedo ao futebol brasileiro. E, portanto, significa que há condições financeiras por parte dos clubes para ter plantéis mais competitivos, e esses plantéis mais competitivos têm ditado também esse domínio da Taça dos Libertadores. Muito bem, Jorge. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Nós vamos para a segunda parte do Jogo Económico falar de futebol distrital e de eficiência energética. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Cada vez mais as marcas estão atentas e interessadas em patrocinar competições que, em situações normais, poderiam ter aqui alguma dificuldade em atrair esse tipo de financiamento. A CleanWatts é uma empresa de Climate Tech, pioneira em comunidades de energia em Portugal, e vai patrocinar durante 3 épocas desportivas a competição de futebol masculino pró-nacional organizada pela Associação de Futebol de Braga. Para a análise das especificidades do patrocínio deste tipo de competições, temos connosco Artur Nobre, é Business Advisor da CleanWatts. Artur, muito obrigado por estar connosco neste jogo económico. Nós trazemos sempre temas que estejam ligados à economia do desporto, e é sempre um enorme prazer trazer exemplos de patrocínios a competições que não são tão badaladas, digamos, mas que agora já começam a ter aqui alguma capacidade de atrair algum financiamento e portanto, marcas que se calhar há uns anos teriam aqui pouco interesse em patrocinar este tipo de competições. Primeiro, Artur, iria começar por lhe perguntar como é que surgiu a oportunidade de patrocinar esta competição do futebol distrital em Braga. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado, José Carlos Ari, pela questão. Muito obrigado. E pela oportunidade de aqui estar. Eu diria que foi fácil e que não foram problemas, foram desafios. Certo. Porque, efetivamente, nós tivemos, por circunstâncias várias, a oportunidade de estar com o presidente da Associação de Futebol de Braga, o Sr. Manuel Machado, e encontramos da parte de alguém exatamente os mesmos valores e os mesmos princípios que regem a CleanWatts no seu posicionamento no mercado. Portanto, eu diria, mais que falar de um patrocínio é uma mera formalidade de criar aqui uma relação de parceria e duradoura entre entidades. Nós sentimos um espelho, nós aproximamos a Associação de Futebol de Braga na perspectiva de lhes podermos prestar um serviço da comunidade de energia renovável e encontramos alguém, um líder, que imediatamente se apercebeu que estava perante uma oportunidade de criar valor para os seus associados, sendo a primeira associação de futebol do país, apesar da CleanWatts ter uma ligação afetiva muito forte com o desporto profissional, mas aqui estamos a falar de uma associação de futebol, foi a primeira associação de futebol a dar um passo daquilo que iremos seguramente conversar ao longo da nossa entrevista, que é, na nossa opinião, e direi desde já, é estar do lado certo da história, ligando o desporto, que tem valores, a valores muito semelhantes aos que são os da CleanWatts, e poder passar aqui uma mensagem de parceria em que não é difícil de encontrar pontos de toque entre entidades tão diferentes como uma Climate Tech, como é a CleanWatts, e uma entidade que faz a gestão de desporto. Portanto, para nós o desafio foi, em determinada altura, depois desta demonstração de vontades e de percepção de que existia ali uma sintonia perfeita, o desafio foi conseguir criar aqui, digamos, uma imagem, um conceito, uma identidade que fizesse sentido. Nesse aspecto, as duas instituições têm profissionais de relevo e muito comprometidas, que rapidamente criaram relações de proximidade, profissionais, e que a partir daí tiraram dos bastidores a trabalhar o tempo que entenderam necessário, e foi rápido. Conseguiram efetivamente criar aqui a oportunidade de CleanWatts ser sponsor e dar um naming digamos, à competição, tornando-se CleanWatts Pro National,
mas isto resultou de um trabalho de bastidores. Ela não esteve em cima da mesa com o mote de aproximação entre estas duas instituições, tão importante quanto é a da Associação de Futebol de Braga e aquilo que representa na região, que já é uma região fortíssima por natureza, que já era um local onde a Clinotes também já tinha alguns marcos importantes. A Arquidiocese de Braga trabalha connosco de uma forma íntima também, mas no desporto, realmente, Braga, a Associação de Futebol de Braga não podia deixar de estar presente e nós também não podíamos deixar de fazer aquilo que entendíamos ser oportuno. Portanto, conseguimos chegar a uma solução de consenso interessante a todas as partes, onde nós vamos estar ao lado da Associação de Futebol. Eu vou-lhe ser sincero, do ponto de vista pessoal, para mim o maior desafio é, como elemento responsável, que já tem alguns anos também destes temas de relacionamentos e de montar processos, é de passar do papel à prática. E aqui vou dar uma palavrinha de apreço a alguém que imediatamente levantou o braço e disse: não, mas eu vou colaborar, que foi o vice-presidente da Associação de Futebol de Braga, o engenheiro Miguel Azevedo, de qual tem um plano comigo de visitar os clubes que fazem parte da Pro National, da Clinotes Pro National, vamos visitá-los todos, e que vamos fazer um papel didático. Vamos conversar sobre energias renováveis, vamos conversar sobre descarbonização, vamos conversar sobre a forma de estar próximo da sociedade e estar próximo dos clubes, que é no sítio que para eles é mais relevante, que é nas suas próprias regiões e não numa Assembleia Geral feita em qualquer auditório. Claro. Isso demonstra aqui a personalidade e a forma de estar das duas instituições, passar do papel ao terreno, é o nosso desígnio também. E de facto o Distrito de Braga é o distrito com mais clubes presentes na Primeira Liga, e de certeza que esse não é um acaso, não é o acaso que de facto este Distrital de Braga é tão competitivo e se calhar tão apetecível. E quando as competições são de facto têm essas características, também se tornam têm aqui alguma capacidade de gerar um apetite por parte de algumas entidades. Falou-me ali de um aspecto que tem a ver com os valores que partilham com a Associação Distrital de Braga. Pode-nos falar um bocadinho desses valores que partilham com essa associação? É muito grato para mim esse tema, porque a minha área de formação não é de engenharia, portanto estamos numa empresa repleta com uma centena de engenheiros, portanto, do ponto de vista tecnológico altamente preparada. A minha área de economia, portanto, vem mais de um tema em que a parte social, a parte do ser humano, a parte das relações é fundamental. E aquilo que nas empresas é relevante para se construir base para o futuro, como o rigor, a perseverança, a disciplina, a capacidade de fazer seguimentos, nós encontramos exatamente as mesmas características que a Associação de Futebol de Braga coloca na sua atuação e solicita também a todos os seus associados. Obviamente que o nível de exigência competitiva pode ser diferente consoante a liga, mas o nível de exigência dos valores são efetivamente estes e são os mesmos. Criar raízes e no fim está algo que marca a grande diferença das congêneres da Clinotes, que é a necessidade que nós entendemos de estar ao lado, no terreno, no local, onde estas questões das energias renováveis, da democratização do processo, da descarbonização, faz mais sentido. E repare, do ponto de vista económico, provavelmente o custo de captação de cada negócio ou de cada novo negócio, indo por este caminho que a Clinotes está a trilhar, é seguramente bastante mais caro. Mas uma coisa vos garanto, será seguramente muito mais estável no tempo, porque podemos estar... Mais enraizado, não é? E mais enraizado, porque vamos ligar-nos ao clube local, vamos enraizar-nos à sua sociedade envolvente, possam ser elas empresas da região, possam ser as famílias, possa ser o pároco. Nós vamos ter e queremos ter essa ligação. E para isso vamos ao terreno. Como lhe disse, nós temos um plano de visitas de todos os clubes desta Clinotes Pro National, assim como de outros. Agora, é óbvio que os clubes profissionais, eu preferi os clubes da Primeira Liga, o seu nível de exigência, o seu foco, é diferenciado. Quer dizer, quando temos orçamentos como os clubes de futebol têm, seguramente que os pequenos contributos, ainda que são importantes para as famílias, daquilo que a Clinotes possa levar, ou qualquer empresa desta área, nos clubes de futebol o seu mindset estará necessariamente no dia-a-dia mais desportivo. No entanto,
não é despiciente o management desses clubes. Se valorizarem as suas preocupações ambientais e as suas preocupações sociais, que também a têm, como nós, como empresa, seguramente que as conversações que estamos a manter ao longo dos últimos meses com grande parte das equipas profissionais, quer sejam do desporto de futebol como de outras modalidades, em algum momento vai ter também o seu epílogo, porque estas coisas não são descarga e vencer, é preciso perceber o processo, é preciso dar valor ao processo, é preciso fazer aqui um bocadinho de tirocínio à volta do mesmo, porque estamos a falar de um tema que tem 2 anos, um tema muito recente na economia nacional, portanto, e os clubes também, como as empresas, necessitam de ver para querer e necessitam de sentir, não é? E quando perceberem que as suas massas associativas, os seus adeptos das regiões onde estão inseridas, podem beneficiar do facto do clube estar a produzir energia, obviamente no fim do dia a preços mais baratos, mas com todas estas componentes de acesso fácil à energia renovável e sem custos, que é fundamental, é importante colocar isto. Eu acho que a sociedade envolvente e os dirigentes dos clubes seguramente mais menos dias despertarão por esse facto e nós estaremos lá, já temos uma base de relação longa e sólida e nem tudo se concretiza no primeiro momento, nem deve ser assim. Jorge, esta realidade do futebol distrital é um cenário e um contexto que tu conheces bem pelo facto de acumulares com a tua atividade profissional também uma atividade muito próxima daquilo que são os escalões mais baixos do distrital, enfim, da tua zona de residência e de influência. De facto, falamos muitas vezes na necessidade, na importância das empresas estarem próximas daquilo que são as comunidades, muitas vezes onde se inserem, e não é necessariamente obrigatório que assim seja. De facto, temos aqui no futebol distrital um ambiente absolutamente privilegiado para perceber o pulsar, muitas vezes, destas localidades e das suas gentes e das suas preocupações. Como é que vês esta capacidade de ter uma empresa, de facto, desta capacidade, deste nível, a patrocinar uma competição do futebol distrital, e se consideras que este é um exemplo que deveria ser seguido pelo país fora? Sim, boa tarde, cumprimentar o Arthur. Eu acho, aliás, são 2 temas, o futebol distrital e, por outro lado, aquilo que deveria ser um desígnio global, não só nacional, mas global, e de resto tem havido cada vez mais, até via União Europeia, as metas estão difíceis de ser cumpridas até 2020. E já se assumiram um compromisso, até em virtude de algumas alterações relativamente a esses compromissos. Por exemplo, os Estados Unidos, na era Trump, não subscreveu os objetivos da ONU no que diz respeito à descarbonização. Obviamente que a descarbonização e a transição climática são, obviamente, fundamentais para aquilo que é o futuro que se avizinha, ou se quisermos, para aquilo que é o presente, porque foi um verdadeiro choque de realidade o custo energético para os vários países europeus, e hoje em dia, num contexto europeu, temos vários países, nomeadamente o centro da Europa, onde as condições climatéricas, apesar do frio que faz por vezes em Portugal, não são exatamente as mesmas, e onde muitas famílias têm uma fatura energética que subiu drasticamente. E recordo nos Países Baixos, na Alemanha, a própria Bélgica, onde as faturas energéticas subiram muito significativamente desde a guerra, desde a invasão da Rússia à Ucrânia. Depois de dizer, é verdade que Portugal tem dado alguns passos significativos relativamente a essa transição energética. Somos dos países onde se produz mais energia renovável através de painéis fotovoltaicos, ou mesmo de águas quentes sanitárias, ou via energia eólica, e somos um grande produtor de energia neste momento, e obviamente que há dados relevantes relativamente à própria exportação de gás natural e do gasoduto que anda a ser discutido, que possa haver um acordo com França, e Emmanuel Macron tem dado alguma abertura sobre isso, e portanto Portugal pode estar aqui numa posição privilegiada para o futuro, relativamente não só às energias renováveis, mas também à questão do gás natural e do fornecimento de gás natural para os outros países europeus, via aquele acordo ibérico recente.
Agora, obviamente, e olhando para essas faturas energéticas dos clubes, são brutais. E os custos energéticos, estamos a falar de clubes que têm vários escalões de formação, que têm treinos à noite, que têm uma ligação às pessoas de cada localidade muito forte, e não é por acaso que vemos em alguns jogos das associações de futebol distritais mais adeptos até a assistir a esses jogos do que propriamente em alguns jogos da Liga 2 ou até da Liga 1, e portanto há esse enraizamento com as localidades, e não deixa de ser significativo que uma empresa ligada a estas áreas das energias renováveis, da descarbonização, que hoje obviamente tem que ser, como eu dizia há pouco, um desígnio nacional e global, obviamente que tem essa importância. Eu até tenho alguma curiosidade para perceber, e aproveitava para colocar a questão ao Arthur, como é que é feita na prática esta parceria. Se estamos a falar de um FII para poder obviamente apoiar a competição em si, ou se estamos a falar de eventualmente suportar a instalação de soluções de energias renováveis, no caso, e provavelmente passaria mais por soluções de painéis solares de águas quentes sanitárias, ou eventualmente fotovoltaicos para produção de energia e eventual venda à rede, por parte dos clubes. Como é que na prática, como é que esta parceria se vai concretizar, e se tem vindo a concretizar com os clubes com quem já tem parceria? Sousa, muito obrigado pela questão. Eu faria só aqui um parênteses. Quando falamos de transição energética, temos sempre aqui 3 pilares fundamentais. E vou entroncar isso com os escalões mais jovens, por exemplo, que foram falados. Estamos a falar de transição energética. Contributo para a descarbonização da sociedade, é fundamental e vital, pelas razões todas que nós já sabemos. Temos que falar necessariamente da segurança, digamos, energética, e pouco sabem as dificuldades que as diferentes redes elétricas dos diferentes países têm para suportar a carga que já têm. E, por outro lado, no fim do dia, nas empresas da bottom line, no fim do dia, nas famílias, o que sobra é a redução dos custos da fatura energética. Sobre a descarbonização, os valores que há bocadinho falávamos, as camadas mais jovens, ou seja, os filhos desta geração daqui que estamos aqui a falar, já chegam a casa com esse conceito e perguntam às famílias o que é que tu, pai ou mãe, estão a fazer para contribuir. Ora, é exatamente neste processo que a Clean se quis associar aos clubes, e se pretende associar aos clubes. O que é que os clubes podem localmente contribuir para a sociedade onde estão inseridos? Todos sabemos a realidade do futebol menos profissional, que necessita de apoios de toda a ordem, e normalmente batem à porta dos empresários sempre a pedir apoios, ou para os equipamentos dos meninos, ou para os lances, ou para uma nova infraestrutura. Em sentido filosófico, eu diria que os clubes neste momento, aqueles que adotarem uma solução de implementação de uma comunidade de energia renovável, vão ter excedentes de produção. Além do seu consumo, vão ter excedentes. E vão pela primeira vez, ou pelo menos em casos raros, vão poder dizer à comunidade envolvente: olha, em vez de estarmos a pedir um apoio, desta vez somos nós que vos podemos dizer, temos excedentes de energia produzidas pelo clube, com o apoio da Clean, sem investimento, que esta é uma componente fundamental. Não vamos honrar as contas de resultados. Mas vamos dizer à sociedade: nós podemos distribuir a preços muito acessíveis, competitivos, obviamente muito mais baixos daquilo que eles pagam pelos seus provedores atuais, e fundamentalmente estão a utilizar energia renovável, ou seja, estamos do lado certo da história, que é em tempo útil. E há quem diga, todos nós provavelmente concordamos, que já vamos tarde com este processo de revolução industrial e transição energética, já devia ter sido há uma dezena de anos atrás. Sobre a forma da relação, digamos assim, do patrocínio. Primeiro, não queria entrar em demasiados detalhes, direi alguns, porque não pela Cleanote, mas porque está a ser sabiamente gerido pelo Presidente da Associação de Futebol Braga, o Samuel Machado, que nos transmitiu a nós, Cleanote, e aos clubes, que todos os dividendos que decorram desta parceria, ele vai fazer retornar exatamente aos seus associados, aos clubes. A forma, obviamente, que deixaria para outro fórum, mas a forma que isto acontece, digamos, numa relação da Associação de Futebol de Braga com os seus clubes. Mas este é um princípio fundamental e interessante. Nós associamos apoiando não só na transição energética, que sabemos que o peso precisa, mas não precisa nas grandes cidades ou nas grandes indústrias. Porque isso, fruto, digamos, de uma sociedade mais mercantilista, isso é algo de procura por natureza. E, aliás, normalmente os dirigentes dessas entidades também estão atentas aos resultados, ao seu contra-resultados, e vão necessariamente procurar soluções. Nós estamos a fazer, eu gostaria que relevassem isto, e todos aqueles que nos ouvem, nós estamos a fazer uma autêntica peregrinação. Eu vou brincar um bocadinho com as palavras e contar aqui uma pequena história.
Todos os dias de manhã, quando os profissionais da Clinotes e os seus parceiros, e é importante levar isto e dar uma palavra de apreço, que a Clinotes tem um conjunto de parcerias instituídas pelo país de grande relevo. Portanto, todos os dias de manhã, quando os parceiros da Clinotes e os profissionais da Clinotes vão à rua, levam uma mochilazinha carregada de esperança. Porque em cada junta de freguesia, em cada clube de bairro, em cada empresa nos confins de Portugal, nós vamos levar um conceito para a qual muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, nunca foi abordado, não chegou lá. Portanto, nós estamos a levar uma sementezinha de esperança. Eu tenho a nítida convicção que quando saímos de uma grande parte das primeiras entrevistas ou reuniões que fazemos por este país fora, a semente fica lá, mas quando nós viramos costas, as pessoas ficam a pensar como é que é possível que alguém venha dizer que investe por mim e que eu não vou ter que, não vou ter que investir. Muitas das vezes as nossas equipas têm que dizer que o investimento é 0,000 euros e que o benefício está efetivamente no facto de nós podermos disponibilizar energia de um ativo que está à disposição de toda a população, que é o sol, e que as instituições têm por norma telhados ou algumas áreas disponíveis que possam ser rentabilizadas. Portanto, nós investimos e os clubes com isso passam a ter benefícios do ponto de vista da energia que consomem a preços mais acessíveis e o excedente, este é que é o conceito local fundamental, o excedente é canalizado para uma envolvência próxima dos clubes, neste caso estamos a falar de clubes de futebol e estamos a falar de clubes implementados em regiões, digamos que não são necessariamente as regiões em que nós passamos todos os dias, em que essa abordagem do clube perante a sociedade pode ser feita. Razão pela qual existe esse plano de visita a todos e que vamos estar seguramente com o presidente do clube, com o presidente da Junta de Freguesia, com a Santa Casa, com o autarca, vamos estar com as entidades religiosas, com empresários e vamos conversar sobre o tema, porque o clube vai servir de âncora para distribuir aquilo que vai ter um ativo de excedentes perante a sociedade. E, obviamente, a Clinotes quer ser líder, e é seguramente líder, porque está a fazer esta autêntica peregrinação, como eu dizia, a plantar sementes em cada uma das reuniões que tem, e estas coisas levam seu tempo, 6, 7, 8, um ano de relação. Portanto, não é uma relação meramente mercantilista, empresarial, tem bastante mais por detrás, lá está os tais valores que a Clinotes também entende que deve fazer parte e contribuir para o país, fazendo esta peregrinação e colocando lá as sementezinhas para elas germinarem. Muito bem, Artur, e que essas sementes possam dar frutos no futuro e que seja o desporto amador a dar essa capacidade, essa esperança para a transição energética que é tão necessária em Portugal. Muito obrigado, Artur Nobre, pela presença neste jogo económico. Voltamos já a seguir com as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para as escolhas da semana neste jogo económico. Esta semana estamos com o Jorge Faria de Sousa e vamos perceber quem é que o Jorge se destacou para esta semana. Jorge, começamos precisamente pelo protagonista para falar do herói do Sporting em Vila do Conde. Youssef Chermiti é a minha figura da semana. No jogo nem sempre bem jogado, a verdade é que o Sporting não conseguiu criar muitas oportunidades, não apresentou a mesma qualidade de jogo que tinha apresentado frente ao Braga. De resto, as condições do próprio relevado não me pareciam ser as melhores, mas ainda assim o Sporting tinha a obrigação de fazer uma exibição mais positiva do que aquilo que fez. E acabou por ser um jogo resolvido com 2 miúdos da academia a aparecerem. O Gonçalo Inácio, que foi central a jogar pelo meio, portanto no lugar de Coates, faz um passe de ruptura absolutamente extraordinário, e a servir Youssef Chermiti. Isso recentemente questionávamos, até ao fecho de mercado, se eventualmente o Sporting recrutaria um ponta de lança. A verdade é que Ruben Amorim foi dizendo que iria apostar e o que dava ideia é que a aposta seria Youssef Chermiti. A verdade é que o jovem ponta de lança do Sporting Clube Portugal tem dado uma extraordinária resposta. Em 2 jogos enquanto titular, tem uma assistência frente ao Braga e um golo que valeu os 3 pontos em Vila do Conde. Um jogador que tem contrato até 2024 e que estará prestes a renovar, ainda não foi oficial, mas diz que já está fechada até 2027 essa renovação. As indicações é que irá prolongar esse vínculo com o clube, provavelmente vai ter uma cláusula de rescisão elevada. Agora, como parece evidente, e de resto Ruben Amorim, depois na conferência de imprensa de rescaldo
desse jogo acabou por dizê-lo, acaba por ser evidente as capacidades que o Youssef tem. É muito veloz, muito forte no ataque à profundidade, joga bem de costas para a baliza, é um jogador que dá muito trabalho às defesas adversárias, pressiona muito alto e, portanto, tem condições para continuar o seu processo evolutivo e espero que possa evoluir, porque estamos a falar também no Internacional Jovem por Portugal, tem estado ao serviço da seleção sub-19, das últimas vezes que tem vindo a ser chamado, mas sobretudo está a viver um sonho e é importante que possa continuar com os pés assentes na terra e evoluir e a trabalhar diariamente para lutar por um lugar. E vamos ver até que ponto é que estas duas soluções ofensivas do Sporting são suficientes para que o clube atinja os seus objetivos, até tendo em conta que os 3 clubes que estão à frente na classificação, à frente do Sporting na classificação, têm armas ofensivas de muito maior qualidade e de quantidade, digamos. Jorge, vamos avançar para aquele que é o teu número em destaque nesta semana. Sim, 24 milhões de euros é o vencimento de Pep Guardiola, ele que um dos melhores treinadores do mundo, isso é indiscutível, mas tenho curiosidade, quando olhamos para um investimento acima dos 1.700 milhões de euros nos últimos anos do Manchester City, em jogadores e com uma folha salarial altíssima, quando comparado mesmo com outros clubes da Premier League, a verdade é que estamos a falar do treinador que ganha mais do que qualquer outro jogador no plantel, e portanto não deixa de ser significativo. Ele tem 33 títulos na sua carreira, somando as passagens entre Barcelona, Bayern de Munique e estas 7 temporadas ao serviço do City. Esta época não está a correr de feição, falta ainda a Liga dos Campeões, mas ainda assim estamos a falar provavelmente do treinador mais bem pago do mundo, e olhando para o seu plantel, um plantel recheado de estrelas, o seu líder é quem ofere o vencimento mais elevado. E vamos perceber, Jorge, em breve, se o líder vai resistir àquele que poderá ser um abalo, tendo em conta o número que falámos na primeira parte, as tais 100 infrações do qual o City é acusado, estas infrações financeiras. Achas que o líder resiste? O líder pode resistir, mas isso vai depender muito do tipo de sanções que forem aplicadas ao City. A verdade é que o City já conseguiu evitar uma sanção de impossibilidade de disputar competições europeias durante 2 anos no TAD. Veremos quais é que serão as sanções aplicadas pela FA e pelos responsáveis da Premier League. A verdade é que também desportivamente o City esta temporada tem ficado aquém das expectativas. Estamos a falar nos últimos 5 jogos, tem tido sempre muita dificuldade. Está a 5 pontos com um jogo a mais do Arsenal, liderado pelo seu amigo Mikel Arteta, que foi seu adjunto, e portanto, pelo menos na Premier League, as coisas não estão fáceis. Veremos se consegue conquistar a Liga dos Campeões, que é claramente o grande objetivo e o título que falta ao City. O grande desígnio. Jorge Ferreira de Sousa, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.